Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante para a sua unidade. Tanto você franqueado quanto o coordenador devem dominar este tema para que possam orientar os seus alunos. E nós vamos falar hoje a respeito do TTC, Teachers Training Course. Então sempre fica aquela dúvida, após o aluno concluir a série Strategies com Leadership 1 e Leadership 2, acabou o curso desse aluno? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós temos algumas opções para oferecer para os alunos dentro da nossa unidade. Uma delas são os cursos da série Prime, onde ele vai fazer um aprofundamento em cada uma das competências linguísticas, e esse é um tema para o nosso próximo vídeo. Ou ainda nós podemos oferecer para ele o TTC 1 e TTC 2, que formam então um módulo onde ele vai aprender dinâmicas e metodologias para que ele possa praticar tudo isso durante o curso e depois efetivamente ministrar aulas dentro da metodologia IES. Então, a quem se destina o nosso TTC 1 e TTC 2? É destinado aos nossos alunos que finalizaram com sucesso o Leadership 2, então tem que ter finalizado essa série, porque nós compreendemos que apenas após cursar este avançado é que ele tem todas as capacidades linguísticas formadas, baseadas para que ele possa seguir adiante e ministrar uma aula após os conhecimentos do TTC, e ainda para alunos que são oriundos de outras redes, que têm uma certificação na língua inglesa, desde que essa certificação seja retroativa de no máximo 2 anos. Para que a gente faz essa exigência, né? O porquê? Para que nós possamos trabalhar então com alunos que têm ainda a língua inglesa viva, que não se esqueceram da gramática, da pronúncia, que trabalham no dia a dia, para que assim ele possa seguir e obter sucesso dentro do TTC. Além disso, quais são os objetivos deste módulo que a IES oferece? Os objetivos principais são profissionalizar esses alunos como futuros instrutores da nossa rede dentro da língua inglesa, e para isso nós vamos oferecer a ele uma base muito consistente de toda a metodologia da IES, onde ele vai poder, então, desenvolver essas competências, as habilidades necessárias para estar dentro de uma sala de aula e passar a língua inglesa, ensinar esse idioma com toda a capacidade e profissionalismo necessários. Vamos conhecer agora, então, todos os tópicos que são abordados dentro do nosso TTC. O primeiro deles é Methodology. Então, nós trabalhamos durante um ano na preparação desse futuro instrutor da rede IES. O aluno vai chegar e vai trabalhar dentro do primeiro semestre alguns tópicos que são pré-requisitos para que ele dê prosseguimento no curso TTC2 no segundo semestre. Dentro de Methodology 1 e 2, ele vai trabalhar então alguns objetivos, dentre eles, qualificar e formar esses futuros instrutores é o objetivo deste módulo, através da abordagem da investigação e de realmente estabelecer conceitos teóricos a respeito de todas as metodologias, fazendo uma ordem cronológica, né, trabalhando cronologicamente qual foi a primeira abordagem que surgiu dentro da linguística. Então ele vai conhecer um pouco sobre estruturalismo, depois ele vai passando gradualmente por todas essas correntes teóricas, para que ele tenha uma base sólida para chegar, enfim, à metodologia da IES, que é a abordagem comunicativa. Na sequência, o aluno vai trabalhar Grammar Course 1 e Grammar Course 2. Nesse ponto aqui, o objetivo é consolidar e aprofundar os conhecimentos linguísticos dele dentro da língua. Então, nós vamos trabalhar tópicos especiais e fundamentais de gramática para que esse instrutor esteja preparado para a prática em sala de aula, para fazer um trabalho de explicação, de abordagem desta gramática de uma maneira natural para os seus alunos e também de uma maneira muito sólida, muito bem sintetizada. Na sequência, ele encontra, então, Teaching and Learning Lab 1 e Lab 2. Dentro do Lab, o objetivo é preparar esses educandos, esses futuros instrutores da nossa rede, para que eles possam lidar na sala de aula com as diversas variáveis que acontecem na prática do ensino, porque você vai receber em sala alunos com diferentes conhecimentos, uma bagagem diferente, em geral um grupo heterogêneo. Então, pode ser que o professor prepare a sua aula e aí, chegou lá no momento da prática, o aluno traz um fato novo. Como lidar com essas variáveis?
o nosso instrutor ele precisa estar preparado. Então, aqui ele vai aprender um pouco a respeito dessas situações. Em um primeiro momento, nós temos o nosso professor, instrutor da IES, modulando. Então, a pessoa que vai aplicar o TTC vai modular, vai mostrar uma aula prática, uma aula exemplo, e depois os educandos, a instrutores, irão colocar em prática. Cada um vai fazer a exposição de um trecho de aula. Isso vai ser sorteado entre a turma, né, de futuros instrutores, para que cada um deles possa trabalhar essas abordagens. Além disso, eles vão aprender, então, dentro dessa prática de ensino, o domínio do talking time, porque o teaching talking time é fundamental. Muitas vezes o instrutor ele fica ansioso, ele acaba atropelando um pouquinho o tempo de fala do aluno e ele vai direto pela explicação. Então, isso é um trabalho realmente a ser feito, é um treino para que ele possa dar oportunidade para a sua turma de se expressar, de ouvir, compreender aquele conteúdo e se expressar livremente, não atropelando assim o tempo de fala do aluno. Além disso, a exploração correta de cada um dos conteúdos, porque em cada lição nós temos o conteúdo principal e o conteúdo secundário. Então é importante que o seu instrutor ele tenha isso em mente e que saiba trabalhar, conduzir a aula com foco sempre na estrutura, no conteúdo principal. Por exemplo, se você tem um verbo novo sendo introduzido para aquela turma, é importante que o professor trabalhe esse verbo em todas as situações, em todos os exercícios propostos, que vão ter aí um conteúdo secundário, que é o que vai dar suporte a essa explanação desse tópico gramatical, mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele está ensinando, por exemplo, um do, um does, e aí o aluno vem falar do did, que ele já viu em algum conteúdo anterior, em algum material anterior. O professor, então, sempre vai agir da seguinte maneira: trago a explicação pontual para a dúvida deste meu aluno, mas imediatamente eu volto para o meu conteúdo principal. Na sequência, ele vai aprender também, ainda dentro do Lab, toda a parte de técnicas de contextualização. Para que isso? Para que ele possa atender satisfatoriamente a cada um dos gêneros de aluno que ele vai ter na sua turma. Por exemplo, se eu tenho uma turma de alunos onde encontram-se aí adolescentes e adultos, eu preciso contextualizar cada conteúdo que aparece nos meus livros para que o aluno adolescente se identifique com a língua, se sinta contextualizado dentro dessa língua, tem que fazer sentido para ele a língua inglesa, tem que encaixar no seu conteúdo de vida, no momento que ele está vivenciando, assim como o adulto também não pode ser abordado, ser exposto apenas àqueles exemplos que muitas vezes vão tratar de um tema que não faz parte da realidade dele. Então, nessa área do Lab, dentro deste tópico, nós vamos abordar no TTC todas essas práticas, variáveis em sala de aula, prática de ensino e o domínio do Teaching Talking Time, além da exploração de conteúdo corretamente, principais, e o trabalho aí com o conteúdo auxiliar, o secundário, além das técnicas de contextualização do conteúdo para esses alunos. Nós temos aí na sequência os últimos tópicos trabalhados, que são Pronunciation in Action e Effective Writing Course. No caso, nós trabalhamos sempre nessa sequência, fazendo um trabalho da pronúncia primeiro, fazendo com que esse futuro instrutor aprofunde os seus conhecimentos nos vocábulos da língua inglesa, tire qualquer dúvida a respeito da fonética, do som dessas palavras, desses vocábulos juntos, para que ele possa identificar em sala de aula, no momento em que o aluno está fazendo uma produção oral, o que é que está fora da linha de controle, o que é que ele tem que trabalhar com esse aluno, e nós vamos ensinar aqui técnicas também de como fazer essa abordagem, porque dentro da nossa metodologia, nós sabemos que o professor ele nunca vai apontar o erro deste aluno. Então, se ele teve um slip, um mistake, o professor vai fazer um trabalho diferenciado. Ele vai pegar a turma toda, ele vai fazer um trabalho contextualizando aquela palavra cuja pronúncia não ficou muito boa, para que estes alunos, em grupo, percebam qual é a forma correta. Isso ele vai aprender aqui também. Além disso, já no curso de Writing, ele vai trabalhar
e aprofundar o seu conhecimento na escrita, na estilística da escrita da língua inglesa, que difere da língua portuguesa, e o nosso instrutor ele precisa estar preparado, porque ele vai passar então todo um conteúdo daquela lição para os seus alunos. Ele vai cobrar uma prática oral. Na sequência, ao final da lição, ele vai cobrar a prática escrita. Então, ele precisa, no momento em que vai fazer a correção dessa prática escrita, conhecer, dominar a estilística da língua inglesa, para que ele possa fazer um bom trabalho de correção e indicar o caminho para os seus alunos. Resumindo, então, o TTC é um curso com objetivo preparatório profissional, diferente do Prime, que é um curso para aquele aluno que finalizou a série Strategies e quer aprofundar os seus conhecimentos de língua inglesa, ou em writing, ou em pronunciation, ou ainda em grammar. O TTC é completo e tem a função de preparar o nosso futuro instrutor. Os alunos têm que ter, então, um conhecimento linguístico apropriado, ou seja, devem ter finalizado a série Strategies, ou ainda, aqueles que vieram de outras redes, que já têm um conhecimento prévio da língua, devem ter uma certificação com validade de 2 anos, né, no máximo. O TTC precisa ser concluído em seus 2 módulos, então todos os tópicos que nós vimos aqui são compostos do módulo 1 e do módulo 2. Ele não pode fazer o módulo 1, não cursar o módulo 2 e um tempo depois voltar. Ou ele faz todos os módulos ou realmente ele não pode receber o certificado. E finalizando, é importante sempre lembrar que ao final do TTC, esse aluno, né, esse futuro instrutor, ele pode vir buscar uma vaga na sua unidade. Isso não significa que você é obrigado a contratá-lo. É muito importante deixar isso claro logo no início, quando este aluno vem procurar a sua unidade para fazer o TTC. Ele pode ou não ser contratado. Se você tiver vagas na sua unidade, você está abrindo novas turmas e precisa de mais instrutores. E ainda, se esse aluno, ao final do curso, demonstrar que ele tem o perfil apropriado, que ele realmente absorveu todos os conhecimentos passados, ele teve um bom desempenho, aí sim você pode contratá-lo. Caso contrário, você pode inclusive indicá-lo para as outras unidades da nossa rede, porque pode acontecer naquele momento você não está precisando de nenhum instrutor dentro da sua base. Fica aí o nosso recado então. Qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso departamento pedagógico. Um abraço e até o próximo vídeo.